Não, eles fizeram sozinhos, né, e está feito. Né? A gente não consegue negociar nada. Né? Alguns empresários nossos deram ideia, poxa, lugar da impressorinha, vamos fazer, gravar no chip, vamos mandar para a internet, várias outras ideias, não foi aceita nenhuma, é na impressora. A alegação que eles deram é que talvez aqui em São Paulo você conseguiria fazer uma coisa mais moderna. Mas sei lá no interior do Nordeste, que o cara não sabe nem ler nem escrever, você não vai dar um chip para ele, né? Então, é na impressora. Ah, mas isso vai ter problema, né? Vai cortar não sei quantas mil árvores. Não interessa. É impressora. Então, a posição do Ministério hoje, pode ser que alguma força maior apareça amanhã. Hoje, a posição do Ministério é isso mesmo, né? É para valer, não vai ter alteração nenhuma, nós vamos ter que fazer exatamente do jeito que eles estão pedindo. Bom, e prazo? Será que o prazo muda? Esse 21/8 aí? Eu acho que o prazo muda. Acho, é achismo. Por que eu acho que o prazo muda? Porque eles demoraram, o próprio Ministério demorou o processo. O que é o processo? Bom, nós vamos ter que nos sujeitar a uma certificação técnica. É um órgão que vai fazer uma certificação técnica dos produtos. Só que esses órgãos não existiam. Quando eles chamaram a gente, eles não tinham nem chamado os órgãos ainda. Então aí começou a abrir para a inscrição desses órgãos. Ou seja, os órgãos começaram a trabalhar, os órgãos que na verdade não só, começaram a trabalhar agora em fevereiro. Então, ficou tudo atrasado. Né? Aí o que aconteceu? Deu um funil. Né? Como é que essa empresa está trabalhando? Em ordem de inscrição. Quem se inscreveu primeiro vai ser homologado primeiro. Quem demorou para se inscrever vai demorar para ser homologado. Então, não teve nenhum tipo de prioridade, empresa grande, empresa pequena, ninguém é melhor que quem já homologou, quem não homologou. Quem se inscreveu primeiro conseguiu, não é nem homologar, é certificar. Depois de certificado, tem que dar entrada no Ministério do Trabalho para homologação, que está levando acima de um mês para o Ministério liberar. Por isso que hoje tem poucas empresas ainda homologadas, que tem 3 ou 4 empresas homologadas. Então, não dá para hoje, né, atender mais o mercado. Nós temos 4 meses. Se todo mundo aqui, todos os fabricantes de relógio, que não são muitos, sei lá, 30, 40 aí no Brasil, não vai dar conta. É impossível, né? É fisicamente impossível. A estimativa, meio chutada por alguns de nós, é que vai variar de 1 milhão a 2 milhões de rep no Brasil. Ninguém vai conseguir produzir isso. Se juntar 200 empresas fabricando relógio, não vai conseguir fazer isso. Então, tem a possibilidade de adiar. Agora, pode ser que não adie? Pode ser que não. Pô, mas o Zé Roberto falou que ia adiar. Não, eu acho, por lógica, eu estou usando só o meu raciocínio e meu bom senso. Pela lógica, deve adiar. É verdade? Não sei. Não posso garantir nada. Então, o Ministério do Trabalho fechou bastante a parte do hardware. E no software? No software também. O software ele tem que ter algumas coisas diferentes. O software, primeiro, não existe processo de certificação técnica no software, que eu acho que devia ter também. Já que nós fizemos uma certificação no relógio, devia ter uma certificação do software. Não tem. Não sei por quê. Eles, pelo meu sentimento, eles acharam que possíveis burlas acontecem mais no relógio e não no software. E ao contrário. É muito mais fácil você burlar alguma coisa no software do que no hardware. Né? O que eles colocaram no REP? Então, ao invés da certificação,
nós, fabricantes de software, temos que dar um termo de compromisso para vocês. Então, tem que dar um termo, ó, eu, fulano de tal, empresa tal, né? Me comprometo que o meu software está de acordo com a lei, aqui. Então, virou uma responsabilidade nossa. Né? Nós agora somos corresponsáveis. Então, por um lado até deu certo, porque toda empresa de software agora está morrendo de medo de errar e deixar alguma abertura no software e o cara conseguir burlar alguma coisa no software. Então agora, né, nós tentamos de tudo quanto é maneira fechar o software para não deixar ninguém fazer algum rolo. Quando a gente diz que o software é fechado, que não se pode fazer nada no software, não é bem assim. Né? Por exemplo, vamos imaginar, né, vocês que são todos da área de construção, vamos imaginar que teu funcionário sai às 17 horas, teria que bater o ponto às 17 horas, e você ofereceu para ele um curso de alfabetização aí das 17 às 18. Então, obviamente, ele tinha que dar a saída dele e fazer o curso. Mas aí não passou, foi fazer o curso, aí às 18 horas ele passou para ganhar uma hora de extra. Tá? Isso pode acontecer? Claro que pode. Né? Pô, mas eu não vou pagar. O meu software não deixa? Não, deixa. Eu posso entrar no software e dizer, olha, vou imputar uma marcação dele, que é a que ele devia ter feito às 17 horas, e vou dizer que essa das 18 ele fez indevidamente e está em curso. A diferença é que, nos softwares anteriores, eu dava um sumiço nessa das 18, certo? Arrancava ela, dava um sumiço, metia das 17 sem explicação nenhuma, tchau e benção. Não pode mais. Agora eu vou ter que ficar com as duas, a das 17 e a das 18. Vou ter que dizer que esta 18 está excluída, né, não fisicamente, logicamente excluída do processo pelo motivo de. E vou explicar o motivo. Eu estou entrando com a das 17 horas também explicando o motivo. E, no espelho de ponto propriamente dito, tá, vai ficar o das 17. Mas no novo layout de espelho de ponto, tem uma parte do lado esquerdo que tem que aparecer todas as marcações efetuadas por ele. Aí vai aparecer a das 18 que ele fez. E lá no canto direito vai estar mostrando lá, das 18 horas, o motivo que eu tirei ela. Então, eu posso fazer alguma coisa, só que eu não posso assumir com nada, mas eu tenho que estar lá, tem que estar registrado, tem que estar explicado o porquê que eu tomei alguma providência. E isso fica no sistema, fica no espelho de ponto. Tá? E fica no arquivo fiscal. Que arquivo fiscal? O software também tem que poder imprimir dois arquivos fiscais. O AFDT e o ACJ. O que são esses arquivos? Esses arquivos, eles têm lá o ponto interpretado. Como é que ficou lá, depois que eu fiz todas as tratativas do ponto, fiz os abonos, como é que ficou dentro do software? Então, o fiscal ele vai ter, pelo pendrive lá, ele vai ter o relógio, o REP. Pelo software, ele vai ter como é que ficou. Obviamente, aí é só a conclusão nossa, eles devem estar com algum software desenvolvido para comparar os dois. Provavelmente, eles vão estar com software para ver se eu sumi com alguma coisa que tem dentro, que tinha dentro do relógio, e no ponto eu dei um balão e deixei o ponto diferente. Então, o cerco está fechado. O cerco está bem fechado. Os processos trabalhistas? Você acha que vai lá para cima? Não, acho que vai acabar os processos trabalhistas.